Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e o teu conforto. Envolva-nos, Senhor, a todos nós em vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa, Senhor, os nossos propósitos do bem. E rogando-te teu amparo e teu auxílio, que lhe pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, né? A nossa companheira Juliana Álvares, que vai falar para a gente. A Juliana já está aí na sala, não está? Sim, estou aqui. Alegria ter todos vocês aqui na noite conosco, né? Na sexta-feira, um feriado, né? Feriado onde a cristandade comemora aí a Páscoa, a paixão de Cristo, né? Assim, dentro da tradição da cristandade. A doutrina espírita ela é uma doutrina cristã, né? Mesmo que não siga todas as questões dos feriados religiosos e os seus ritos e os seus cumprimentos, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, porque segue os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que são ensinamentos universais, né? Visando a nossa felicidade e a nossa aventura. E é interessante, antes de nós passarmos a nossa companheira Juliana, que vai abordar um tema também muito interessante, né, Juliana, sobre vontade, né? Sobre a aplicação dessa vontade, e discutir algumas coisas em torno da vontade na nossa vida. Mas seria interessante a gente refletir o que viria a ser a Páscoa. Nós poderíamos refletir que a Páscoa, na simbologia cristã, seria um símbolo de uma renovação, de renovação da vida, a vinda de nosso Mestre Jesus, após a suposta crucificação, morte, suposta após a crucificação e a morte. Então, na Páscoa nós comemoramos a renovação. E essa renovação implica uma renovação de conduta, uma renovação comportamental de cada um de nós. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, renovam-se as oportunidades, renovam-se os convites divinos, para que todos nós alinhemos a nossa vida e a nossa conduta à luz dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. O que nos adiantaria sensibilizarmos com seus feitos, até mesmo com a sua dor e o seu sacrifício, se não aplicarmos no mundo, na sociedade, na nossa família, nos nossos pensamentos e nas nossas condutas, os seus ensinamentos. O Mestre Jesus aportou-se na Terra para modificar o nosso coração, para modificarmos a nossa vida, para renovarmos nosso entendimento e vivência junto às leis de amor e de fraternidade. E em que pese a sua vinda na Terra há mais de 2000 anos, ainda observamos a miséria, o egoísmo, a guerra, as paixões e os vícios a dominarem as paisagens do nosso coração, dos nossos lares, da nossa sociedade, do mundo. Mais do que nunca, todos nós somos convidados a reflexionarmos no que estamos fazendo dos ensinamentos trazidos por Mestre Jesus. Renovemos hoje palavras, pensamentos, emoções. Substituamos os galhos ressequidos do egoísmo, da indiferença, do individualismo, pelas flores belas e palpitantes do amor e da fraternidade na nossa família, no nosso trabalho.
e na nossa sociedade. Que a bondade divina, refletida na presença do Mestre querido dos seus ensinamentos, se reflita em nossas ações, em nós mesmos. Os benfeitores da vida maior asseveram-nos. O Mestre Jesus deixou-nos os ensinamentos através dos seus apóstolos, traduzidos em 4 evangelhos, mas que nós somos o 5º evangelho inacabado, que precisamos lapidar-nos na vivência e nos ensinamentos do Mestre. E para isso, todos nós precisamos utilizar um ingrediente imprescindível, de uma arma, de uma alavanca que a nossa companheira Juliana Alves vai nos trazer hoje aqui na noite, chamada vontade. Por isso, passamos a palavra para ela, para que todos nós possamos refletir e aprender a utilizar da melhor maneira essa alavanca que todos nós possuímos. Juliana, seja bem-vinda, viu? Uma boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Antes de começar, eu gostaria de agradecer, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estudar esse tema e ter a chance de dividir aquilo que eu aprendi e aprendi com esse estudo, com todos vocês nesse dia, que, como o Marcos belamente nos trouxe, é um dia especial, né? É um dia em que a gente relembra a morte, a crucificação de Jesus, e é também quando a gente se dá conta, né, com a ressurreição, né, com o renascimento, de que a vida ela não acaba, né, ela não acaba aqui. E claro que com a certeza de que o acaso não existe, o Marcos trouxe para a gente na leitura preparatória uma passagem muito, muito significativa sobre a nossa vida, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos aflitos, né? Que somos nós, que somos nós. Bom, então eu agradeço a essa casa, né? Ao Caravana de Luz, que é a minha casa e a de todos nós. Agradeço aos dirigentes dessa reunião, agradeço, né, a espiritualidade maior que nos acompanha, que nos direciona os ensinamentos dentro da nossa casa. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Bom, hoje a gente vai falar sobre vontade, né? Vontade, a hora de fazer acontecer. É um capítulo do livro Nada Resiste ao Trabalho, que vem aí numa série de estudos que vêm sendo trazidos acerca desse tema central, que é Nada Resiste ao Trabalho. E hoje, então, vamos falar sobre vontade, a hora de fazer acontecer. Mas antes da gente falar sobre vontade, é importante que a gente se situe, né? Quem somos nós? E aí é importante que a gente se lembre, né, que nós somos espíritos, espíritos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Né? Então, partimos todos de um ponto comum, né? Não há privilégios, né, na criação divina. E Deus deu a cada um uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E nessa perfeição é que eles, os espíritos, nós, encontram a pura e eterna felicidade. Então, aqui a gente tem, né, nesse parágrafo que está na questão 115 do Livro dos Espíritos, a nossa realidade espiritual. Então, nós somos os espíritos, criados simples e ignorantes, que temos como objetivo chegarmos à perfeição, e é nesta perfeição onde nós encontraremos a pura e eterna felicidade, né? E se nós nos perguntarmos, né, assim, o que cada um de nós quer, né? O que eu quero? A resposta mais intuitiva, né, a que vem primeiro à mente é: eu quero ser feliz. Embora
ser feliz possa significar coisas diferentes para cada um de nós, né? E por quê? Né? Porque cada um de nós está aí trilhando um caminho, né? E esses caminhos são diversos. Mas além de nós sabermos quem nós somos, também é importante a gente pensar, né? Onde é que nós estamos? O Marcos falou para a gente, né? Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, nesse mundo, né? Nesse mundo onde ainda existem guerras, onde ainda existe a miséria, a fome, a corrupção, né? Onde ainda nós precisamos lidar com muitos problemas, problemas relacionados à elevação moral e intelectual dos seres que vivem nesse mundo, né? Que somos nós, né? No livro dos Espíritos, né, ele caracteriza os tipos de mundos que nós temos, né, espalhados aí por todo o universo, e o nosso planeta, ele ainda é classificado como um mundo de provas e expiações, né? O que é um mundo de provas e expiações? É aquele mundo onde o mal ainda existe, né? Os males, né? Os principais males com que nós convivemos são egoísmo e orgulho, e onde os espíritos ainda precisam quitar dívidas, né? Dívidas que foram contraídas em muitas vidas, às vezes, né? As muitas vidas que nós já vivemos. Então, e aí, né, o Marcos leu para a gente lá também, né, na leitura preparatória, dos bem-aventurados os aflitos, nós convivemos com muitas dificuldades, né, às vezes nossas, às vezes daqueles que nós vimos, né, e conhecemos, que não são explicadas pela nossa situação atual, né, às vezes condições difíceis, muito adversas, que se a gente se pergunta, né, o que aconteceu, né, como foi que isso aconteceu? Não há uma explicação presente, mas certamente há uma explicação lá no nosso passado. Né? O que importa, né, o que importa, na verdade, é que nós estamos aqui em busca da nossa felicidade, em busca da perfeição, né, como é colocado para nós no Livro dos Espíritos. Esse crescimento, ele se dá em duas grandes, a gente pode chamar de duas grandes áreas, que são, né, divididas posteriormente. Mas essas duas grandes áreas são a inteligência, né, nós temos a asa da inteligência, a asa do crescimento moral. E aí, estamos aí, lidando com isso em nossas vidas. Bom, essa felicidade, né, prometida, né, que é o nosso destino, ela se dá por meio do cumprimento das leis de Deus. Né? Então, felicidade é igual a um pleno ajuste às leis de Deus. Né? E aí, onde está escrita essa lei de Deus? Né? Onde é que a gente encontra a lei? Como é que eu sei, né, se eu estou indo pelo melhor caminho ou pelo caminho mais longo, mais tortuoso? E aí, lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, a resposta é simples, né? Na consciência. Então, a lei de Deus, ela está inscrita na nossa consciência. Né? Essa consciência, ela é igual para todos? Não, ela não é. Ela vai se ampliando na medida em que nós caminhamos, na medida em que nós evoluímos. Quanto mais evoluídos, maior o entendimento dessa lei de Deus. Né? E Paulo, né, lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, Paulo fala sobre isso, né? Ele diz assim: o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Então, há mais de 2000 anos, Paulo já dizia para a gente onde é que estava, né? Onde é que a gente encontraria essas leis, né? Nos nossos corações e na nossa mente.
né, na nossa razão e no nosso sentimento. E, né, aí, lembrando Jesus, né, essa frase está escrita em João, capítulo 14, versículo 12, e ele diz para a gente o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Né? Essa frase, ela é muito adequada para o dia de hoje, né, em que a gente relembra o momento, né, da volta de Jesus para o Pai, mas mais do que isso, né, ela nos diz de quem nós somos e de quais são as nossas possibilidades, né, do nosso potencial que é divino. Porque ele diz que nós somos capazes de fazer as obras que Jesus fez, e ainda maiores. Então, nós somos aqueles predestinados a esse caminho, né, que é um caminho iluminado. E se Jesus nos abre, né, essa nova visão, o que nos detém? Né? O que impede essa nossa caminhada? Aí, essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 909, que, quando a gente lê, nos faz pensar muito, né? Porque a pergunta poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aqui o sempre é um detalhe importante, né? Porque ele não está falando de às vezes ou em algum momento, né? Mas a pergunta poderia sempre o homem vencer as suas más inclinações? E a resposta, ela é muito, muito incisiva, né? Porque os espíritos dizem sim e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E o que falta é vontade. E ainda completa, né, a resposta: ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. É chocante às vezes, né? Quando a gente olha para essa resposta e pensa: poxa vida, esforços muito insignificantes, né? O que eu deixo de fazer então? Né? Ou como eu deveria fazer? Esse é algo para a gente pensar, né? O que eu poderia fazer, né? E se o que falta é vontade, né? O que vem a ser essa vontade, né? Como mobilizar essa vontade? Porque vencer as nossas más inclinações é a chave para a nossa felicidade, né? O que nos afasta da felicidade ou que nos provoca dor é o afastamento das leis divinas. Então, se eu me alinho às leis divinas, e me alinhar às leis divinas significa ser uma pessoa melhor, significa vencer, né? Vencer o orgulho, vencer o egoísmo, a vaidade, os vícios, né? Me tornar alguém digno de estar na presença de Deus. E por que falta vontade? Essa é uma pergunta para a gente responder. Bom, mas antes, né, da gente voltar lá na vontade e definir o que é essa vontade, tem um capítulo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, em que ele fala de vontade. E nesse capítulo, ele compara a nossa mente, né, a mente humana, a um escritório que tem diversos setores, né? E aí, são 4 setores. E o primeiro deles, né, de que ele trata, é o departamento do desejo. Né? E o que acontece no departamento do desejo? No desejo é onde se operam os propósitos das aspirações, né?
onde é acalentado o estímulo ao trabalho, né? É o que a gente quer, né? É o que a gente gostaria, é o que a gente imagina como sendo bom para nós. Isso é o desejo. Na sequência, ele diz que também há, né, na nossa mente, na mente humana, o departamento da inteligência, né, onde são dilatados os patrimônios da evolução e da cultura. Então, a inteligência é um outro departamento, aí junto com o desejo. Há também o departamento da imaginação, né, onde são trabalhados, né, amealhadas as riquezas do ideal e da sensibilidade, né? É onde a nossa mente consegue criar, é onde a gente consegue ser mais sensível, é onde a arte existe dentro de nós. Além desses, há também o departamento da memória, que arquiva, né, as nossas experiências e onde são definidos os investimentos da nossa alma, né? Qual é a nossa trajetória? O que nós já conquistamos até aqui? Que nos ajuda a relembrarmos de quem nós somos, né? Mas, acima aí de todos esses departamentos, nós temos a vontade, né? E a vontade é a gerente de todos esses departamentos, né? Ela é quem coordena, quem governa todos os setores da ação mental. Então, sem vontade, não há desejo, não há inteligência, não há imaginação e não há memória funcionando de forma equilibrada e saudável, né? A vontade é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. Aí aqui há uma coisa importante, né, para a gente pensar e até para a gente pensar na nossa vida, né, na nossa vida diária, né? Qual é a diferença entre desejo e vontade? A gente vê aqui, né, que o desejo, ele é um departamento da nossa mente que está sob a gerência da vontade, né? Mas qual que é a diferença, né? O desejo são as nossas aspirações, as nossas expectativas, querer esperando que aconteça, né? Então, um exemplo aqui, eu quero um trabalho melhor, mas eu não faço nada para que aconteça, né? Eu não faço, né, alguma especialização, eu não aprendo uma coisa nova, não mando meu currículo para nenhum lugar onde eu possa ser contratado, que me ofereça, né, uma posição de trabalho melhor. Eu só quero, né? Eu quero conhecer uma outra cidade, um lugar diferente, um lugar onde eu nunca fui, mas eu não faço nenhuma programação, não olho se tem uma passagem, não organizo, né, as minhas finanças, as minhas contas para poder levar a cabo esse meu desejo de conhecer um lugar diferente. E aí o tempo passa e quando eu me dou conta, as férias chegaram, as férias passaram e eu continuo desejando conhecer um lugar diferente. Às vezes eu desejo muito ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante. Eu quero, né, quero ser alguém mais compreensivo, que entenda, né, as dificuldades dos outros, porque já sei que todos têm dificuldades, mas continuo fazendo tudo do mesmo jeito, continuo tratando todas as pessoas da mesma forma, e as coisas não mudam, né? Então, eu desejo, né? Eu quero, esperando que algo aconteça, sem que eu não faça, de fato, nada para que aconteça, né? Tem uma frase que é: quem espera sempre alcança.
E o João Andrade, no nosso livro, né, Nada Resiste ao Trabalho, ele diz que essa frase ela é muito perigosa, porque quem espera sempre alcança, mas alcança aquilo que outros não quiseram ou aquilo que está disponível para a maioria. Porque quem alcança de fato é aquele que faz algo, né? Não é quem espera. Mas e vontade? Né? Aqui a gente quer ver a diferença, né, entre desejo e vontade. Né? Lá no nosso livro, Nada Resiste ao Trabalho, a vontade ela é definida como a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. É uma disposição de ânimo. Né? Então, a gente vê aqui que, comparando com o desejo, que é, né, uma aspiração, uma expectativa, aqui a gente está falando de uma ação, né, de fazer algo. O Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz que a vontade é um impacto determinante e que nela nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, se eu vou ficar sentada o dia inteiro assistindo TV ou fazendo nada, ou se eu vou levantar, trabalhar, produzir alguma coisa, é a vontade quem decide isso, quem determina, né? Se vai haver movimento ou se vai haver inércia da máquina. Que máquina? A máquina que somos nós. Ele está tratando aqui da nossa mente, né? Da mente humana. Então, se vai haver movimento ou inércia na mente humana, é a vontade quem vai determinar. É ela que vai nos mover ou vai nos deixar inertes, né? Paradinhos. O João Andrade ele fala que a vontade é uma força de trabalho que exige recursos, planos e uma ação direcionada, né? Então, a gente vê aqui que a vontade, né, que a gerente lá da mente humana, ela precisa ser acionada, né? Acionada por nós, né? É uma força de trabalho que funciona, né, a partir de recursos, de planos e de uma ação que é direcionada por nós, né, que somos espíritos. E aí a gente vê aqui, ó, uma outra palavra que entra nesse conjunto de coisas, né, que são importantes, pensando no nosso crescimento, na nossa busca pela felicidade, que é trabalho. E aí a gente pode se perguntar assim, tá, mas o que é trabalho? Quem já está na doutrina espírita há algum tempo, certamente já entrou em contato com essa pergunta do Livro dos Espíritos, questão 675. Kardec pergunta, né? Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí, aqui tem um ponto que é importante a gente pensar, né? Toda ocupação útil é trabalho. É diferente de toda ocupação é trabalho. Quem gosta de física, né, quem se lembra, né, da física lá do segundo grau, tem uma equação, né, da física que diz que trabalho é igual a força vezes deslocamento. E aí, se a gente trouxer isso para a nossa vida, né, trazer esse conceito da física aqui para nós, né, para a nossa vida, como é que isso poderia nos ajudar a entender o que é trabalho? Né? Então, trabalho tem dois componentes. Né? A força, então, para ter trabalho, tem que ter esforço. Então, vamos considerar essa força como esforço. Eu tenho que me esforçar.
Eu tenho que dar alguma coisa de mim, né? E dar alguma coisa de mim pode ser o meu tempo, a minha força física, a minha inteligência, o meu, né? As minhas habilidades, enfim. Eu tenho que empregar ali um esforço. Mas, na nossa fórmula lá da física, né, que é força vezes deslocamento, o que poderia significar esse deslocamento? Então, vamos pensar que, né, deslocamento é sair de um lugar e chegar em outro lugar, né? E esse chegar em outro lugar é a utilidade que nós precisamos entender. Porque é possível ter muito esforço, sem nenhum deslocamento, ou seja, sem nenhuma utilidade. Vou dar um exemplo, né? Suponhamos que eu quero fazer um bolo, né? E aí eu juntei, né? Então, meu objetivo, meu trabalho é um bolo, fazer um bolo. E o resultado deve ser o bolo. Vamos supor que eu juntei lá todos os ingredientes, bati a massa, fiz tudo como deveria fazer, coloquei, né? Coloquei a coisa lá, né, no forno, esperei o tempo. Só que o que aconteceu? Eu me distraí, esqueci de ver o tempo do forno e o bolo queimou. E aí, o que me restou no final foi jogar tudo fora e ainda ter que limpar a bagunça que eu fiz. Então, houve esforço? Houve. Mas houve trabalho? Né? Se a gente pensar que o objetivo era ter um bolo, não, porque o objetivo não foi atingido, né? E se a gente for pensar assim na nossa vida, muitas vezes isso acontece, né? Isso pode, né, já ter acontecido com alguns de nós, ou se não conosco, com alguém que a gente conhece, aquela sensação de que você passa o dia inteiro fazendo um monte de coisas, e no final do dia a gente para e pensa assim: o que eu fiz hoje? Não fiz nada. Eu não fiz nada. Estou muito cansada, né? Trabalhei aparentemente muito, mas se eu for olhar assim, o que eu fiz? Não fiz. Vocês também já devem ter ou passado por essa situação ou presenciado alguém que passou por ela. Então, você acorda de manhã e ali tem uma série de tarefas domésticas para serem feitas. Né? Tem que arrumar a casa, a cozinha, lavar a roupa, tem um monte de coisa para fazer. E aí, né, você começa. Aí arruma um quarto, aí se distrai, passa para o outro, começa a varrer e não termina de varrer, aí já passa para uma outra tarefa, e aí coloca a roupa para lavar, mas não coloca para secar. E aí, na hora que você vê, tá tudo pela metade. Tudo pela metade. Então, teve muito esforço, né? Teve esforço, mas não teve o deslocamento, né? Que é a conclusão da tarefa. É aquilo que a gente pode, no final, chamar de trabalho, né? E aí, é o que a gente tem que pensar. Olha, o que eu faço, né? No meu dia a dia, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, é trabalho, considerando essa definição? Eu consigo começar e finalizar tarefas? Né? Eu tenho ali a minha vontade, né, voltada para a conclusão daquilo que eu me proponho a fazer? Esse é um ponto, assim, primeiro, para a gente pensar nessa nossa vontade, né? E lembrando, né, do título do nosso estudo de hoje, vontade, a hora de fazer acontecer, né? Desse momento, dessa finalização.
E por quê, né? Por que isso? Porque êxito, sucesso e felicidade são frutos do esforço e do trabalho inteligente de cada um, né? E o que que são êxito, sucesso e felicidade, né? Esses são termos que têm uma definição, né? Se a gente buscar nos dicionários, eles estão lá bem definidos, mas eles têm uma definição que é dada pela sociedade, né? Pela sociedade que nós vivemos, né? A sociedade muito voltada, né, para as questões materiais, para o consumo, mas que podem ser redefinidas por cada um de nós, né? O que que é sucesso? Se a gente olhar para o mundo, o sucesso é eu ter o trabalho que me dá o maior retorno financeiro, eu chegar ao topo, né, da minha carreira, ter uma família, né, que segue um padrão que é estabelecido. Mas êxito, sucesso e felicidade são relativos, né? Como tudo na vida, né? E o nosso sucesso e a nossa felicidade, nós é que definimos, né? E por exemplo, se para muitos sucesso pode estar relacionado ao quanto eu ganho ou o quanto eu tenho do ponto de vista material, nós podemos redefinir, né? Não, não pensando que não é importante uma vida profissional, uma vida familiar, mas também pensando em nós pessoalmente, né? Assim, sucesso, eu conseguir ter tempo para cuidar da minha família, para cuidar de mim, tempo para poder lidar com a caridade material, caridade espiritual. Então, tudo isso a gente pode redefinir para que a gente não fique refém do que é imposto socialmente. Mas, independente do conceito que nós estabeleçamos para nós, de êxito, de sucesso e de felicidade, eles são frutos do esforço e do trabalho. Por quê? Porque nós trazemos isso dentro de nós como leis de Deus. Está colocado para nós que o trabalho é uma lei de Deus, é uma lei moral. E Jesus já dizia lá para nós, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, é o trabalho, né? Esse esforço útil, né? O esforço que gera o deslocamento, né? Lá da fórmula da física, o esforço que gera um produto é que vai nos trazer êxito, sucesso e felicidade, que é definido por cada um de nós. Cada um de nós vai ter uma definição, né? Sucesso para mim é eu ter o trabalho que eu gosto, mas ter tempo para ficar com os meus filhos, com a minha família, poder estar perto dos meus pais, né, poder ampará-los, né, nesse momento em que eles estão idosos, né, é poder contribuir para a sociedade em que eu vivo, poder frequentar a casa espírita que eu amo. E aí cada um define, né, o que é sucesso e como esse sucesso traz felicidade. Quanto maior o nosso investimento em sucesso e felicidade, pensando, né, nos espíritos que nós somos, mais realização íntima, né, nós teremos. E aí, essa questão lá do Livro dos Espíritos também, ela nos aponta uma outra questão, que nós não devemos perder de vista. A questão é, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí a resposta é não, né? Não fazer nada já é um mal, né? A inércia já é um mal. E aí, o que os espíritos nos dizem é que cumpre-nos fazer o bem no limite das forças.
porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, eu disse lá anteriormente, né, Emmanuel disse, eu só repeti, que a vontade é que vai determinar a inércia ou o movimento da nossa máquina, né, da máquina que nós somos. E inércia é um mal para nós, é um mal para nós. Não fazermos nada complica a nossa situação. E aqui ele está falando de assegurar posição futura, né? Posição futura quando? Né? O futuro é muito vasto para nós. Mas, se não fazer o bem nos coloca em inconformidade com as leis divinas, já é um problema para nós. Porque a não observância das leis divinas nos provoca dor. Porque a nossa consciência nos chama à responsabilidade. Cruzar os braços diante do mundo em que nós vivemos é um mal. Não vou repetir, né? O Marcos trouxe para nós as características do mundo em que nós vivemos, e se nós, esclarecidos, detentores do conhecimento, já cruzamos os nossos braços, certamente já é um mal. Então, esse é um fato que nós não poderemos no futuro dizer que não sabíamos. E aqui, a gente tem uma frase que é muito interessante, que está lá, né, no nosso livro Nada Resiste ao Mal. Ele diz que tudo o que é determinante para a felicidade ou não do homem pode ser por ele alterado. Olha isso. Tudo pode ser alterado. Às vezes a gente pode pensar assim, não, mas tem coisas sobre as quais eu não tenho governabilidade. Às vezes a gente não tem governabilidade sobre as situações, mas nós governamos a forma como nós lidamos com as situações, a forma como nós enfrentamos, né, as dificuldades, os obstáculos, a forma como nós direcionamos a nossa vontade. E aí é uma afirmação, né, uma afirmativa que tende a nos tirar de uma situação de inércia, né? Porque tudo pode ser alterado, nos coloca em movimento. Porque a gente não se mexer traz sofrimento também. E aí a gente não pode esquecer dessa frase, né, tão famosa de Paulo, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nos lembrando que a gente pode escolher, né, a gente pode escolher como nós enfrentamos as situações, como nós lidamos com as situações, mas que nós somos responsáveis por elas. Nós somos responsáveis pelos resultados das nossas ações. E o que é consolador e alentador também, né? Porque coloca nas nossas mãos a chave da nossa felicidade, a chave das escolhas que nós podemos fazer, né? A forma como nós vivemos, e nos tira da condição de vítimas, né? Da condição daquele que não pode fazer nada por si mesmo, né? Não é o nosso caso aqui. E aí a gente volta lá na vontade, né? Porque só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito.
Sem vontade, ou com falta de vontade, esse é um termo popular, né? A gente usa. Ah, falta de vontade, não tem força de vontade, né? Ah, não tem força de vontade para fazer nada. Sem vontade, não importam os desejos que nós temos. Não importa o quão inteligentes nós somos. Porque a inteligência, ela está subjugada aos imperativos da vontade, né? Sem força de vontade, a inteligência é neutra, né? Quantas vezes, e isso é muito, muito comum, né? Em conversas de família, aquelas observações assim, nossa, fulano é tão inteligente, mas não tem um bom emprego, ou, mas não conseguiu passar em um concurso, ou não conseguiu fazer alguma coisa, mas é tão inteligente, praticamente um gênio, né? Mas inteligência sem vontade não funciona, né? É a vontade que mobiliza a inteligência. É a vontade que mobiliza a imaginação, a criatividade. Nossa, aquela pessoa é tão criativa, mas se ela não estiver disposta a fazer, nada acontece, né? Por quê? Porque além de saber fazer, é necessário fazer, né? É necessário o movimento, é necessário o trabalho, né? Porque a vontade, né, que mobiliza as forças necessárias para o trabalho, e que trazem resultados, é que de fato importa. Então, não importa, né, as aspirações, né, o que eu desejo, o que eu imagino que seja bom para mim, para os meus, não importa quão inteligente, né, muito inteligente, pouco inteligente, às vezes o menos inteligente, com mais vontade, pode mais, né? Não importa o quão criativo, né? Se não há vontade, não há realização, não há construção, não há o produto, né? Porque o que importa é o produto, a realização. Além de saber fazer, é preciso fazer, né? Ou colocar no papel, ou dependendo da área, tirar do papel, né? É preciso que algo seja produzido, né? E aí essa produção, fica fácil a gente pensar nas coisas, né, pensando no mundo material. Mas essa produção, ela também é uma produção espiritual, né? Nós entregarmos para a sociedade um ser, né, um ser que somos nós, menos orgulhosos, menos egoístas, mais amorosos, mais bondosos, compreensivos, isso é um produto também, né? E esses são os produtos que nos trazem a felicidade que nós buscamos. E aí, a gente já está caminhando, né, para o nosso fim. Aqui o tempo passou meio rápido. Essa frase pequenininha, e eu quero, eu posso, eu faço, né? Essas deveriam ser palavras de ordem para todos os seres humanos, porque como deuses, somos capazes de fazer tudo o que a nossa consciência conceber como possível, né? Quem disse que nós somos deuses? Jesus disse que nós somos deuses, né? Jesus disse, vós sois deuses, né? E disse mais, disse, brilha a vossa luz, né? Nos trazendo aquilo que nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar em nós mesmos, né? A capacidade, a possibilidade de fazer mais, de fazer melhor, melhor pensando em nós, pensando na nossa definição, né, de êxito, de sucesso, de felicidade, né? Pensando naquilo que agrega para nós, né, espiritualmente, para nós, profissionalmente, como membros de uma família,
como pessoas que têm amigos, que convivem numa sociedade. Eu quero, eu posso, eu faço. Né? E movimentarmos a nossa vontade no sentido de querer, poder e fazer vai nos trazer mais felicidades. Mas o que acontece às vezes? Acontece às vezes algo que a gente chama de fracasso, né? A gente está no mundo de provas e expiações, né? A gente ainda vive as provas, a gente ainda vive as expiações. E às vezes o que a gente quer, né, e o que a gente busca fazer esbarra, às vezes, nas nossas próprias limitações, né? E aí a gente erra. Né? Tem uma frase de Emmanuel que ele diz que quem erra, aprende. Quem acerta, se eleva. O nosso desafio é encarar, né, o erro ou o fracasso como algo que faz parte da nossa vida, né, faz parte da caminhada. Né? A gente cai, levanta, recomeça, aprende com o próprio erro, revê, né, o plano. Né? Às vezes deu errado porque eu planejei mal. E se eu não refaço o plano, se eu não busco fazer diferente, o que vai acontecer é o erro de novo. Né? Também nós já conhecemos, né, exemplos que a gente olha e fala assim, não, mas estou fazendo errado de novo, estou fazendo a coisa do mesmo jeito outra vez, já sabendo que vai dar errado. Né? Então, o erro é a possibilidade de replanejamento, né? De rever as diretrizes, de rever as formas, de rever os caminhos. Né? Não é uma sentença irrevogável. Né? E o mais difícil, às vezes, é a gente fracassar e passarmos a nos ver como fracassados. Né? Porque uma coisa é eu errei, né? Não, eu errei. Outra coisa é eu erro sempre. Né? O problema não é eu pensar assim, eu fracassei naquela situação. O problema é eu pensar em mim mesmo como um fracassado. Por quê? Porque aí a gente diz, né, lá na nossa casa mental, lá na nossa mente, a gente está dizendo para a nossa vontade assim, olha, eu sou fracassado. E aí a nossa vontade, ela vai trabalhar contra nós. Né? A gente vai seremos os sabotadores de nós mesmos. Por quê? Essa frase é de Hamed, ele diz o seguinte, diziam os antigos sábios, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. Então, o que a gente tem que dizer, né, para nós, se eu errei, eu posso aprender, e eu quero, eu posso, e eu faço. Né? E a gente não deve se esquecer de Jesus, né, especialmente no dia de hoje, em que nós relembramos a sua vinda e o desfecho dessa vinda, como aquele que nos disse que nós somos Deus, que nós temos uma luz que precisa brilhar, e que nos disse que o que ele fez a gente pode fazer também. Então, no dia de hoje, que nós podemos fazer por nós é lembrar que o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. E que então, direcionarmos a nossa vontade para aquilo que vai nos trazer êxito, sucesso e felicidade, é o que de melhor a gente pode fazer por nós. É o que de melhor a gente pode fazer por nós e pelo mundo inteiro, e pela sociedade inteira. Que significa seguir essas leis de Deus e sermos o melhor que nós pudermos ser agora, né? Não nos esquecendo de que querer, poder e fazer
são os passos que nós devemos seguir aí na nossa realização pessoal, espiritual. Meu tempo acabou. Tinha mais algumas coisas, mas não tem problema. Teremos outras oportunidades. Mais uma vez eu agradeço a casa. Marcão, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Boa noite para todos.